Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Esse é o terceiro vídeo da nossa série Alinhando Métodos e Objetivos e hoje eu vou te contar sobre os métodos afetivos. No primeiro vídeo eu já te contei sobre quais são as 3 principais categorias de métodos que a gente usa em análise sensorial. No segundo vídeo a gente conversou sobre os métodos discriminativos, que são aqueles que servem para descobrir se as mudanças que você teve que fazer no seu produto são perceptíveis ou não. E nesse vídeo vamos falar sobre os métodos afetivos, que servem para avaliar a aceitação e preferência dos produtos. Vamos começar definindo o que são aceitação e preferência. A aceitação, ela é o grau com que o consumidor gosta ou desgosta de um produto, e a gente obtém essa medida utilizando uma escala. Então, a pergunta que é feita para o nosso consumidor é: o quanto você gosta desse produto? Já a preferência, ela é uma comparação direta entre 2 ou mais produtos, e a pergunta que é feita é: qual produto você prefere? O que é interessante nessa comparação entre aceitação e preferência? Nos testes de aceitação, se você fizer uma análise estatística comparando as médias obtidas de cada produto, você consegue inferir a preferência. Então, aquele produto que teve médias de aceitação significativamente superiores a outro, a gente pode dizer que foi preferido em relação ao outro. Só que, ao contrário, isso não é verdade, você não consegue fazer. Além disso, um produto preferido, nem sempre ele é um bom produto. Ele pode ser simplesmente o produto menos pior entre aquele conjunto que você apresentou. E quem são os avaliadores que a gente usa nos métodos afetivos, nos testes de aceitação e preferência? Eles são sempre consumidores ou potenciais consumidores dos nossos produtos. Ou seja, são pessoas que não têm conhecimento técnico sobre os produtos e também não são treinadas para fazer esse tipo de avaliação. Então, quando você conseguir, é bom você tentar evitar de fazer esse teste com funcionários ou com pessoas que tenham mais conhecimento técnico daquele produto que você está avaliando. Se você for fazer um teste interno, por exemplo, dentro da sua empresa, você pode tentar convidar pessoas mais de áreas administrativas do que aquelas que trabalham no laboratório com você. Essa é uma opção. E ajuda para você encontrar essas pessoas se você conhecer o perfil do seu mercado consumidor. E aí você pode chamar consumidores de uma certa faixa etária, de um certo sexo, estilo de vida, pode selecionar por hábitos de consumo, ou outros fatores que vão ser relevantes para a sua categoria. Por serem pessoas que não estão acostumadas com avaliações, não estão acostumadas em fazer teste, eles gostam de bater um papo, viu? Então, quando você for aplicar um teste de consumidor, é bom você instruir bem esses consumidores. Tem sempre um que gosta de chegar: nossa, mas esse produto é bom, né? Que maravilha! Ou outro que fala: mas esse aqui eu não gostei não. Então, é sempre bom você conversar com esses consumidores e falar: olha, a gente quer todas as suas percepções no questionário de avaliação. Procura não conversar durante o teste para não influenciar a avaliação das outras pessoas. Isso é sempre importante de falar. Em todos os testes, mas em testes de consumidor principalmente. E onde que você vai achar essas pessoas, né? Eu te falei que quando você puder, é legal evitar funcionários, evitar seus colegas de trabalho. Então, onde que você vai encontrar essas pessoas? Então, como eu falei, pode até ser funcionário, e aí você procura pegar pessoas que tenham menos contato com os produtos. E quando você usar funcionário, você tem que ter mais cautela na interpretação, porque no mercado lá fora pode ser que a resposta que você obtenha não seja tão parecida com a que você está obtendo internamente, mas ela serve sim para te dar um direcionamento, então aí vai do objetivo do seu teste também. Os testes internos podem ser bastante úteis. Existem pessoas que são especializadas em encontrar
esses consumidores, são os chamados recrutadores. E aí você passa para elas o perfil que você quer de consumidor e elas vão atrás dessas pessoas para encontrar. Geralmente são pessoas que têm um banco de dados já de consumidores e conseguem te trazer exatamente pessoas daquela idade, daquele sexo, que usam aquela determinada marca para vir fazer o seu teste. E uma ideia interessante também, especialmente se você está com a grana curta, é fazer parceria com ONGs ou com universidades, com condomínios e tentar ir nesses lugares para aplicar seus testes. E por que é interessante você aplicar os métodos afetivos? Porque com eles você consegue saber o quanto as pessoas gostam do seu produto e de outros, da concorrência, por exemplo, e o que se destaca no seu produto e o que você poderia melhorar. Esses métodos, eles são interessantes tanto no desenvolvimento de novos produtos, como para acompanhar uma categoria do mercado e analisar os concorrentes. Em relação ao local de teste, a gente tem duas principais formas de aplicar os métodos afetivos. O primeiro deles é CLT, que é uma sigla em inglês para Central Location Test. O que significa isso? É quando um teste ele é feito num local com grande circulação de pessoas. A vantagem é que você consegue fechar o seu teste rápido, né? Porque tem muita gente ali passando, mas ao mesmo tempo elas têm uma exposição limitada ao produto. Elas vão ter contato com o produto só aquele tempinho que ela está ali com você. E aí ela pode estar apressada, passando rapidamente, querer fazer o teste, mas não ter tanto tempo assim, enfim. E eu tenho uma história engraçada sobre CLT. Eu estava no mestrado e aí eu e minhas colegas a gente fez uma parceria para aplicar um teste para determinada empresa lá na universidade. Ele era um teste de refresco em pó. Só que o perfil era muito difícil para a gente que estava na universidade, porque elas queriam mães com crianças de 8 a 12 anos. E na universidade, a gente não tinha tantas mães assim. Aí a gente foi atrás de professoras, de funcionárias, a gente foi atrás das cozinheiras do bandejão e nada da gente conseguir fechar esse tal desse teste. E aí, o que a gente fez? A gente pegou mesa, pegou banquinho, pegamos caixa de isopor para colocar as amostras, manter elas na temperatura adequada, e a gente foi para uma praça perto da universidade, que ficava perto de um terminal de ônibus, onde tinha grande circulação de pessoas. E ali a gente montou nossa banquinha, chamava as pessoas na rua, quer participar de um teste? E foi assim que a gente fechou o teste, perrengue total, mas a gente procurou manter ali as condições necessárias para um teste acontecer corretamente. Então a gente escolheu um local silencioso, o local estava na sombra, a gente tinha um banquinho confortável, uma mesa para as pessoas usarem para preencher os questionários e assim foi, deu tudo certo. Bom, então voltando, né, a gente tem o CLT, feito em locais de grande circulação, como a praça que eu fiz, por exemplo, mas no centro de São Paulo tem muitos lugares que fazem esse tipo de teste. E a gente tem o teste HUT, que é uma sigla em inglês para Home Use Test. O que é isso? É um teste que o consumidor faz na casa dele. Então, ou ele pode ir para algum instituto retirar os produtos e fazer esse teste na casa dele, ou ele pode receber os produtos pelo correio e avaliar na casa dele também. Ele tem sido muito usado agora na pandemia, porque diminui significativamente, né, o contato entre as pessoas, tanto entre vários consumidores, como entre consumidor e instituto, então tem sido muito usado. E a ascensão também de várias formas de responder questionário online também facilitaram muito a utilização desse tipo de teste. Quais são as vantagens do Home Use Test? Ele acontece em condições reais de consumo. Então, se você vai fazer, por exemplo, um teste de amaciante, você dá aquela amostra de amaciante para o consumidor, ele usa a máquina de lavar dele, lava a roupa na casa dele, e aí ele vai ter uma avaliação como se ele tivesse realmente comprado aquele produto e estivesse usando. E além disso, se é uma pessoa que mora com mais gente, que mora com a família,
ele pode considerar toda a opinião da família para dar a avaliação dele. Porque, no fim das contas, um produto que é para a família toda, ele só vai ser comprado novamente se a família toda topar, né? Se a família toda gostar daquele produto, se ninguém tiver reclamação dele. Então, esse é um ponto. Por outro lado, a gente tem baixo controle, a gente não sabe como as pessoas vão fazer essa avaliação, o que elas vão fazer com essas amostras, ou se elas vão pegar essa amostra, nunca mais vão responder um questionário, vão sumir, enfim. Falado sobre as possibilidades de locais de teste, agora a gente vai falar dos métodos de avaliação. Vamos começar então pela preferência. A gente tem duas formas de avaliar preferência. A gente tem o teste pareado preferência e o teste ordenação preferência. O teste pareado preferência ele é semelhante à comparação pareada dos métodos discriminativos, você lembra? Era aquele que a gente entregava duas amostras para o avaliador e ele tinha que indicar qual era mais intensa em algum atributo. Então, esse é parecido, você vai entregar duas amostras para o seu consumidor e daquelas duas ele vai ter que indicar qual é a preferida dele. Então, como que a gente faz essa pergunta para o consumidor, né? Você está recebendo duas amostras codificadas do produto tal, prove as amostras da esquerda para a direita e indique qual amostra é sua preferida. Nesse método, os produtos eles são considerados como um todo, então, sem falar de algum atributo específico. A gente fala produto preferido num geral. O outro método que a gente tem para avaliar a preferência é a ordenação preferência. A ordenação preferência também é semelhante a um método discriminativo, que era o teste de ordenação. Era aquele que a gente entregava 3 ou mais amostras para o avaliador e pedia para ele ordenar de acordo com a intensidade de algum atributo, tá lembrado? Esse é bem parecido, então você vai entregar 3 ou mais amostras para o seu consumidor e seu consumidor, considerando o produto como um todo, vai ordenar daquela amostra que ele menos gostou para aquela amostra que ele mais gostou. Então, qual é a pergunta que a gente faz para ele, né? Você está recebendo X amostras do meu produto tal. Por favor, prove as amostras da esquerda para a direita e ordene-as da que você menos gostou para a que você mais gostou. Então, esse é o teste de ordenação preferência. E como que a gente avalia a aceitação? A aceitação a gente avalia usando uma escala, a escala hedônica. Nessa escala, o consumidor vai dizer o quanto ele gosta ou desgosta de um produto. A aceitação, ela é o método afetivo mais usado, porque dá para você usar estatísticas paramétricas e dá para você inferir estatisticamente qual é a preferência fazendo uma comparação das médias de aceitação de cada produto. Além disso, a aceitação, a escala hedônica, são fáceis de entender pelos consumidores. O que é a escala hedônica? A escala hedônica, ela é uma escala que ela vai de desgostei muitíssimo até gostei muitíssimo. Ela pode ser na vertical, pode ser na horizontal, pode ser categórica, que é quando eu tenho todos os 9 pontos ali definidos com os seus devidos rótulos, ou ela pode ser linear, onde eu tenho só os extremos, só o desgostei muitíssimo e o gostei muitíssimo. A que eu mais vejo por aí é a vertical categórica, com os rótulos em todos os pontos. A escala hedônica, ela é equilibrada, ela tem o mesmo número e intensidade de pontos positivos e de pontos negativos. Então, eu tenho nela 4 pontos para gostei, 4 pontos para desgostei, além de um ponto neutro no meio. E eu tenho também as opções de escala hedônica que podem ser usadas com crianças, que são com carinhas. Principalmente as mais novinhas, né? Aí elas conseguem ver, olhar essas carinhas e entender como elas estão se sentindo para marcar na escala. A escala hedônica original, como ela foi criada, ela tem 9 pontos,
mas o pessoal costuma usar com alguma variação. Eu já vi gente usar com 5, geralmente o pessoal de marketing gosta de usar com 5 pontos. Já vi de 7 pontos, mas a original mesmo ela tem 9 pontos. E o que eu indico para você, né? A de 7 pontos é legal, é fácil de usar, 5 eu já acho muito pouco, mas minha preferência é pela de 9. Por quê? Porque ela foi criada e validada assim, e também porque quando os consumidores vão responder, eles evitam usar os extremos de escala, né? Porque eles nunca sabem se vai vir uma amostra muito pior ou muito melhor que alguma que ele já avaliou, e aí ele fica sem ponto para colocar. Então, numa escala de 9 pontos, se você pensar que a pessoa dificilmente usa os pontos extremos, você fica só com 7. E aí, se você tem muito poucos pontos na sua escala, fica mais difícil você discriminar entre as amostras que estão no seu teste. A escala hedônica, ela pode ser usada tanto para avaliar o produto como um todo, né, que a gente chama de aceitação global, como para avaliar atributos específicos. Eu gosto sempre de começar um questionário com a avaliação global, que aí a gente pega uma resposta mais espontânea, sem muita racionalização, sabe? De cara, a pessoa vai avaliar o seu produto e vai responder ali o que ela achou sem pensar demais. E depois da aceitação global, eu gosto de colocar sempre 2 perguntas abertas, que aí a pessoa consegue mesmo escrever o que ela mais gostou naquele produto e o que ela menos gostou naquele produto. E aí, depois dessas 3 questões, aí que eu vou destrinchando os atributos que são importantes para aquele produto que eu estou avaliando. Então, eu posso perguntar da fragrância, posso perguntar da textura, posso perguntar da aparência, enfim. Dependendo do produto, você tem que pensar ali o que é importante para aquele consumidor. Um outro tipo de escala que eu gosto também de colocar nos meus testes com consumidores é a escala do ideal. A sigla em inglês para essa escala é JAR, Just About Right. Ela também ajuda a entender melhor os produtos e com ela você avalia o quanto aquele atributo está ideal ou não para o consumidor. Então, a escala do ideal, em geral, ela tem 5 pontos e ela vai de muito mais alguma coisa do que eu gosto até muito menos alguma coisa do que eu gosto, e o ponto do meio, o ponto 3, é do jeito que eu gosto. Então, ela é super interessante e depois, se for o caso de você ter que reformular o seu produto ou algo desse tipo, você tem um direcionamento do consumidor de alguns atributos que podem ser interessantes para você modificar. E ainda sobre os testes de consumidores, lá naquele vídeo de identificação de amostras, eu falei que os fatores extrínsecos, como o preço, a marca, a cor da embalagem, eles podem influenciar uma avaliação, mas que era possível sim incluir esses fatores nos testes de consumidor. E você pode sim. Se for importante para você avaliar esse tipo de coisa, você pode incluir, mas aí você deixa para o final. Na avaliação sensorial, o foco é o produto. Então, primeiro você vai avaliar o seu produto totalmente descaracterizados, identificados certinho, da forma como eu indiquei naquele vídeo. E no final, você pode, por exemplo, adicionar um conceito de produto que tem ali os benefícios daquele produto, ou tem o rótulo, tem os ingredientes descritos, enfim. O que você achar interessante, achar relevante para aquele produto. E aí você pode entender, inclusive, se aquele produto que as pessoas avaliaram combina com o seu conceito. E aí uma dica, é sempre legal você ter o pessoal de marketing ou de consumer insights da sua empresa como aliados, porque muitas vezes eles também fazem algum tipo de teste com o consumidor. E aí vocês podem desenhar um teste juntos e aí ele sai mais barato, os resultados saem todos mais rápidos e vocês entendem vários fatores de uma vez só. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre os testes afetivos, deixa o seu comentário. E na quinta que vem tem o 4º vídeo da série Alinhando Métodos e Objetivos, onde eu vou falar sobre os métodos descritivos. Até a próxima!